Bem, para começarmos o nosso projeto da nossa calculadora, vamos ver o nosso modelo. Como vocês podem observar, coloquei aqui em destaque, temos aqui o botão dividir, vamos colocar uns valores dentro da nossa caixa de texto, vamos colocar 6, depois vamos colocar 4, vamos somar, e aqui temos o resultado, 10, ok, depois vamos subtrair, subtração deu igual a 2, e ok, depois vamos multiplicar. Então nós vamos percebendo que na medida que nós vamos clicando nos botões, ele vai trazer o seu resultado, vai trazer o resultado da operação nesse caso. E quando vamos limpar, todos os valores desaparecem. Portanto, esses são os comandos que nós vamos utilizar ao fazermos o nosso projeto em função desse modelo. Vamos abrir o PHP Storm. Eu, como já tenho aqui aberto, não vai ser necessário abrir, porque o computador estava assim um pouquinho pesado. Nesse ambiente vamos clicar em File, vamos abrir um novo diretório, Open Directory. Vamos procurar uma pasta onde nós vamos alocar a nossa pasta que nós vamos criar, onde vai estar incluso dentro do nosso projeto. Temos aqui documento, vamos clicar em novo. Vou chamar essa pasta de aula 1, ok? Vou dar ok. Ele vai me perguntar se eu pretendo continuar na mesma janela ou na outra. Vou selecionar aqui Open in New Windows, abrir uma nova janela para me possibilitar de trabalhar melhor. Se vocês darem conta, ele criou uma pasta sozinha. Essa pasta é onde eu vou alocar todos os meus documentos que eu quiser criar. Vamos clicar no botão direito, New. Vou escolher HTML File, no ficheiro HTML. E eu vou chamar ela de calculadora, ou é melhor, tudo minúsculo. Calculadora. Ok? E automaticamente o PHP Storm ele gera já a codificação inicial. Vou escrever aqui calculadora, que vai ser o título da nossa página. E toda a minha codificação HTML vai ficar entre o bar, a tag bar. Bem, para começarmos, eu vou criar aqui, vou inserir aqui a tag tabela barra table, e toda a minha codificação da estrutura do cálculo vai ficar dentro da tabela. Por exemplo, abrimos aqui uma tag tr, agora vamos abrir a tag th. O th vamos adicionar lá o título, que é variáveis, ok. Depois eu vou dar um enter e vou colocar outro th, que será, nesse caso, os meus valores. Só para vocês terem uma ideia, vamos ver o nosso modelo. Está ali, variáveis e valores. Lembrando que todas essas tags estão contidas dentro da tag tabela. Nós temos aqui uma tabela. Então, a seguir, nós vamos criar as linhas, nesse caso, porque uma tabela é composta de linha e coluna. Vamos abrir a tag tr, outra vez. A tr é um campo. Dentro desse campo vamos ter o td, onde nós vamos colocar o nosso primeiro valor, ou vamos escrever simplesmente valor 1. Bem, ainda dentro desse campo de valor 1, nós vamos colocar mais uma td, e dentro dessa td estará contido o nosso input, nesse caso que é o campo onde nós vamos inserir o valor 1. Vamos colocar aqui input, dentro da tag input vamos colocar o type, que é o tipo, type text, porque ele vai receber tipo texto, né? E depois aqui vamos dar um ID para ele. Esse ID vai ser, nós vamos colocar o V1 e depois vamos fechar, vamos abrir outra tag tr, onde vai constar o TD do valor 2, nesse caso, que é a linha do valor 2.
Abrimos aqui TD, barra TD, vamos colocar valor 2 e vamos dar um Enter. Na linha a seguir nós vamos colocar a outra tag TD, onde vai estar contido o input para a segunda caixa de texto. E vamos dar os mesmos atributos que nós demos na linha anterior. Vamos colocar um ID e esse ID vai ser, vamos chamá-lo de V2 nesse caso. Bem, feito isso, nós vamos dar aqui uma olhadinha para ver como é que está. Lembrando que o input é o lugar onde nós vamos colocar os valores, para quem já conhece. Vamos abrir aqui uma outra TR, né? Vamos abrir aqui outra TD, onde nós vamos escrever as operações. As operações, nesse caso que vai nos dar a ideia dos botões que estarão inclusos. Vamos dar uma olhadinha aqui, está ali operações, para separarmos com os botões que vão fazer todas as operações. Bem, depois disso, nós vamos criar uma outra linha, onde vão estar contidos todos os botões, nesse caso. Vamos só ver aqui, temos aqui os botões, todos eles vão estar contidos dentro de uma linha. Vamos dar um Enter. Vamos abrir uma outra tag, chamada TD. Vamos fechar. E dentro dessa tag TD, vamos colocar o input. Lembrando que vocês, sempre que estiverem a trabalhar por uma questão de segurança, podem guardar sempre. Estão a trabalhar, estão a guardar, estão a trabalhar, estão a guardar. Isso vai evitar com que haja qualquer tipo de acidente. Ou se houver qualquer tipo de acidente, vocês têm como recuperar o teu documento. Bem, aqui no input, nós já fizemos o type, button. E aqui vamos colocar o valor. O valor nós vamos deixar assim, vazio. Ou vamos inserir aqui um nome, né? Nesse caso aqui vai ser o nome do nosso botão, ok? Vai se perder um pouquinho. E depois vamos colocar aqui um atributo chamado onClick. Eu depois explico o que é que vai ser esse nosso botão onClick. Agora vamos colocar, ok, onClick. Eu depois vou explicar o que nós vamos ter aqui dentro. Vamos colocar uma barra para fecharmos a nossa tag. E vamos repetir para fazermos o segundo botão. Vamos colocar no segundo botão alguns atributos, os mesmos atributos com o do botão anterior. Button, value. Nesse caso aqui é a soma. Soma, vamos colocar com letra minúscula. Ok, soma, onClick, e ali vamos colocar barra. E assim, para não dar muito trabalho, eu vou fazer a questão de copiar. Fazer a questão de copiar. Bem, depois disso, eu vou copiar o meu botão, para não ter que repetir muitas vezes. Ok, bem, feito isso, nós vamos dar os nomes, os valores, nesse caso, porque esses valores são os nomes que vão estar alocados no nosso botão. Aqui temos subtrair. A seguir, nós temos multiplicar. Vamos escrever todos eles com letra minúscula. Multiplicar. E, por último, temos dividir. Ok, dividir. Bem, feito isso, lembrem-se que vocês têm que vamos colocar aqui as barras, a primeira barra, a segunda, vamos dar um espaço aqui, outro espaço ali,
e vamos dar um espaço e outra barra, ok. É importante que vocês estejam a salvar sempre o vosso trabalho na medida que vão trabalhando. Vamos dar, como vocês estão a ver, fechamos aqui a tag TD, fechamos a TR e também a tabela, já verificamos, está tudo feito. Bem, vamos dar uma olhadinha na página como é que ficou. Perdão, é ali, até o PHP Storm já me dá sugestão de navegador. Se você não tem ali, pode abrir o teu navegador normal que você tem utilizado. Basta guardar o documento como HTML. Opa, aqui está a nossa pequena calculadora com todos os elementos que eu quero. Estão aqui os 5 botões, só que ele não está formatado. Temos as variáveis, os valores, mas mesmo assim ainda precisamos das bordas e do fundo da cor. Vamos só dar uma olhadinha no antigo, ok? Nós queremos assim. Bem, para isso nós vamos formatar a nossa tabela. Para nós formatarmos a nossa tabela, vamos dentro da tag Table e vamos aplicar os atributos da tabela que vai permitir fazer a formatação daquela tabela. Vamos começar com Inline, que significa alinhamento. Vamos colocar Center. E Border, que é a nossa borda. Vamos colocar somente um, para ela não ficar assim com muita confusão. E depois vamos colocar o nosso Background Color, ou seja, a cor do fundo da tabela. Eu gosto mais de utilizar o Cardinal 999. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou. Vamos atualizar. Vamos só atualizar o nosso navegador. Uma atualizadinha. Ok. Como vocês podem ver, ele criou uma tabela e deu as vantagens, mas ainda não está do jeito que nós queremos, ou do jeito a nossa tabela não está conforme nós queríamos. Mas vocês já podem verificar que os valores podem entrar normalmente e que a tabela está a um bom passo. Bem, para isso vamos só aqui fazer uma pequena alteração da cor, só para termos uma coisa idêntica. Vocês é que sabem qual é o tipo de cor que vocês podem dar. Eu vou colocar aqui o cardinal DDD. Vamos aqui atualizar. Ok. Essa é idêntica à nossa cor da tabela principal que nós queremos. Mas nós estamos ainda a ver aqui um pequeno erro. Estamos a ver que a nossa tabela está maior. Então, nós vamos dar um block para nós eliminarmos essa distância dos botões multiplicar e dividir que folgaram. Vamos dar um block aqui. Ok, vamos aplicar uma tag BR. Ok. E vamos atualizar o nosso navegador para ver como é que ficou. Ok, agora sim. Ele deu um block na tabela e reduziu o tamanho da nossa tabela. Deu uma quebra de texto, né? Bem, então, para nós continuarmos, nós vamos ver a nossa tabela, o que é que falta. Temos aqui os botões: subtrair, dividir. Script, ok. E dentro dessa nossa tag vamos colocar o tipo, né? Nesse caso type, text, barra JavaScript, que é o nosso script que nós vamos utilizar aqui. Lembrando que toda a codificação JavaScript vai estar entre script e barra script. Bem, para nós começarmos, nós vamos verificar aqui os nossos botões e nós vamos criar as funções deles.
ou seja, a função que cada botão vai executar. Então vou escrever aqui function, vou dar aqui o primeiro atributo da função, ou a classe da função, limpar. Dentro do limpar, nós teremos a ordem ou o comando. Vamos só verificar aqui. Nós vamos utilizar a primeira função, botão, do primeiro botão, limpar. E eu vou fazer a questão aqui de copiar e repetir, ou colar, para não ter que repetir toda hora, né? Aqui também, colar, e aqui, colar. Ok. São 4, são 5. Ok, agora sim. Agora vou fazer a questão de alterar os nomes. O primeiro é limpar, o segundo é soma, o terceiro é multiplicar. Depois temos, nesse caso da subtração, né? Subtrair ou subtração. E depois nós temos aqui a nossa divisão. Então, nós vamos dar as ações a cada botão. Para isso, nós vamos escrever document.get element by id, é mesmo aquilo que nós vamos selecionar. Vamos colocar aqui o valor, né? Nesse caso v1 ponto volo, não, aqui está errado, deixa-me só ver. Ok, agora sim, está certo. O que isso vai fazer? Ele vai pegar todos os elementos que estiverem dentro de V1 e vai atribuir o novo valor que lhe foi dado. Nesse caso, estamos a ver aqui, aspas, está vazio. O mesmo vai acontecer com esse que nós estamos a montar aqui, que é o V2. Também vai pegar os valores que tiverem em V2 e vai lhe dar um novo valor, que nesse caso é esse que nós colocamos aqui, o valor vazio. Ok, esse aqui que vai permitir com que as nossas caixas de texto sejam limpadas quando nós clicarmos no botão limpar. Já que na função soma, nós vamos criar uma variável v1, vamos convertê-lo, parseInt, depois vamos chamar os elementos que tiverem na caixa de texto, nesse caso document.getElementById, vai receber v1, nesse caso, e depois também vai chamar, né? Vai chamar o valor que tiver dentro dessa caixa de texto. Nesse caso vamos colocar ponto valor. E aqui nós vamos dar um ponto e vírgula. Ponto e vírgula significa que as linhas que estão fechadas podem ser executadas. Vamos criar aqui a outra variável v2 igual, o comando é o mesmo, parseInt document.getElementById, e aqui vamos colocar v2.volo. Ele vai pegar o valor, vai pegar os valores que foram inseridos na caixa de texto e vai fazer a ação, né, que nós precisamos. Eu copiei aqui, vou colar para as outras funções também, porque são as mesmas que nós vamos utilizar, só para fazermos aqui uma coisa rápida. Bem, feito isso, temos aqui multiplicar, soma, e os códigos são idênticos, e como vocês verificam, cada botão que nós criamos também tem a sua função, criamos funções de forma separada. Bem, agora nós vamos criar o primeiro, a soma, né? O que a soma vai fazer nesse caso? Quando clicamos no botão soma, ele tem que somar os valores que estão lá no campo de texto. Nesse caso, vamos criar uma variável
chamada, vai ser assim, ok, vai ser variável R. Variável R vai ser igual, o que vai ser a variável R? Vai ser a soma, nesse caso a soma de V1 mais V2, porque esses são os valores que estarão inseridos dentro da caixa de texto. Ponto e vírgula, um enter, depois vamos criar aqui um alert. Esse alert vai permitir com que os valores, os resultados sejam dados através de uma caixa de diálogo que é padrão do navegador. Nesse caso vou colocar aqui em string, a soma é, dois pontos, mas vou concatenar com a variável que nós criamos, nesse caso que é a variável R, que vai gerar a soma entre V1 e V2, ponto e vírgula. O mesmo vou fazer com a multiplicação. Vou criar aqui uma variável R também, né? Variável R. Vai receber o quê? Vai receber a multiplicação. Ou seja, quando clicar no botão multiplicar, ele vai fazer V1, né? Vezes, opa, eu acho que deu aqui, não é soma, é multiplicação. Ok. Ponto e vírgula. Dá um enter. O procedimento vai ser o mesmo. Também a mensagem vai ser apresentada dentro de uma caixa de diálogo do navegador que tivermos a utilizar. Nesse caso, alert, a multiplicação é, dois pontos, espaço, vou concatenar com a variável que nós criamos, que nesse caso R. Vou aplicar um ponto e vírgula e vou fazer o mesmo com o dividir. Nós, por enquanto, vamos pular a subtração, não vamos ainda aplicar aqui. Vamos fazer primeiro a divisão, e depois direi porque que nós pulamos a subtração. Bem, aqui na divisão, eu penso que o procedimento será o mesmo, né? Não tem aqui muito segredo. Vamos criar também a variável R. Podemos criar qualquer um outro tipo de variável, não faz mal. Vamos colocar aqui divisão, a barra de divisão, quer dizer que R vai ser V1 dividir por V2, ponto e vírgula, alert, vamos colocar aqui um string e vamos criar o nosso alert, a divisão é espaço e vamos concatenar também, né? Vamos chamar o nosso R, que é o resultado da divisão entre V1 e V2. Bem, feito isso, nós vamos vir aqui na subtração agora. Eu disse daquela hora que não poderia ainda fazer a subtração, porque a subtração vai ser diferente. Nós vamos utilizar aqui uma condicional. Essa condicional vai permitir com que a operação da subtração seja feita. Primeiro vou criar minha variável R, isolada, não vamos dar para ele nenhum atributo, não vamos igualar nada. Agora vou colocar aqui a condição if. Vamos utilizar a condicional if. If V1 for menor, ou seja, menor que V2, nesse caso, o que ele vai fazer? Vai resolver, nesse caso R vai ser igual a V nesse caso R vai ser igual a V2 menos V1. E depois vamos colocar aqui um else, porque esse é uma sentença alternativa. Então vamos aplicar aqui um else, ou seja, se V1 for menor que V2, então faça R recebe V2 menos V1. Se não, V1 menos V2.
Vamos colocar também aqui um ponto e vírgula. E depois vamos colocar o nosso alert. Alert, também para trazer a caixa de diálogo. Vou aplicar aqui um string. Subtração. A subtração, é melhor assim, por questões de lógica. A subtração é, dois pontos, espaço. E também vamos fazer o mesmo que fizemos com os outros. Vamos concatenar R, ponto e vírgula. Ok. Bem, feito isso, vamos colocar aqui a nossa tela maior. Estamos a ver que o nosso código ficou um pouquinho complexo, mas tem que ser. Vamos dar uma olhada. Ok. Vamos atualizar o nosso Google. Vamos colocar os valores 6, depois vamos colocar 5, pode ser. Vamos limpar. Opa, alguma coisa deve estar errado. Os botões não estão a funcionar. Ok, eu já dei conta. Lembram quando eu disse daquela hora do onClick? Aqui o nosso onClick, ele vai receber os atributos, nesse caso as funções, né? Vai receber as funções que nós criamos. Ou seja, quando nós clicarmos nos botões, eles têm que fazer a função que nós criamos dentro do nosso JavaScript. Vamos começar com a função limpar. Nós vamos pegar essa função, limpar, o nome, do jeito que está escrito aí. Não podemos fazer nenhuma alteração e vamos escrever aqui dentro do nosso onClick. Vamos colocar limpar, mudar ponto e vírgula. Depois, na soma, vamos clicar também soma, né? Puxar aqui um zoom. Depois, no subtrair, vamos colocar também subtrair. Opa, nós estamos a ver aqui que temos palavras com acentuação. É bom que nós evitemos utilizar palavras com acentuações nesse tipo de caso também. Vamos lá fazer a alteração lá na nossa função. Ok. Assim está melhor. Bem, feito isso, vamos continuar. Depois vamos fazer multiplicar. Não esquecemos o ponto e vírgula. Vamos ver aqui multiplicar. Ponto e vírgula. Dividir. Também a sua função, que é divisão. E ponto e vírgula. Vamos dar Ctrl S. Ok, já está salvo. Depois de nós aplicarmos a nossa função, vamos atualizar o nosso navegador e vamos aplicar os valores. Vamos colocar aqui 6 e aqui 5. Limpar, agora sim, o nosso botão já tem função. Vamos testar com todos os botões que nós criamos para ver se estão a funcionar. Soma, temos aqui o resultado, a soma é 11. Como vocês veem, ela abriu uma caixa de diálogo para subtrair, a subtração é 1. E para multiplicar, multiplicação é 30, de 6 vezes 5, e a divisão 1,2. Você pode testar ali na sua máquina calculadora normal, verá que os resultados serão os mesmos. Então, a nossa tabela está feita, a nossa calculadora praticamente está feita. Vamos só dar aqui uma olhadinha mais na formatação da nossa tabela. Tem algumas coisas aí que estão em falta, né? Vou colocar aqui um parágrafo onde eu vou colocar o autor nesse caso, né? Vou colocar aqui. Você pode colocar o seu nome caso você queira. Carolino Beng. Bem, quem está fazendo nesse caso é o Carolino Beng, o professor Carolino. Vamos colocar aqui um I. Esse I vai colocar o parágrafo em itálico. Vamos fechar para não dar erro. Depois vamos verificar como é que ficou. Mas antes de nós verificarmos, eu acho que vamos dar uma olhadinha também. Vamos criar um título, né? Nesse caso, um título para a nossa tabela. Vou criar também um parágrafo P, né? Entre P e barra P, eu vou escrever
o nome da calculadora, vamos chamar assim, calculadora Lightstar. Lightstar, ok. Calculadora Lightstar. E ainda aqui eu vou dar para ele vou colocar aqui uma outra tag que é o H1. Esse H1 é para títulos. Vamos verificar como é que ficou. Vamos atualizar o navegador. Opa! Aqui está Carolino Beng e está em itálico. Só que o H1 afetou a tabela toda e nós não queremos assim. Eu quero somente a calculadora Lightstar é que fica com o atributo H1. Ah, ok, esquecemos de fechar. Nós vamos fechar aqui a nossa tag H1. Vamos atualizar também o navegador. Agora sim, H1 ficou somente para a calculadora Lightstar, que é o nosso título. Agora nós vamos colocar ele no centro, nesse caso. Para nós colocarmos ele no centro, vamos colocar dentro da tag H1 Align, Center, atualizar o navegador, aí está, a calculadora está no centro. E o mesmo vamos fazer também com aqui o autor, né? Vamos pegar o nosso parágrafo, vamos colocar Align, Center. Nesse caso, vamos colocar no centro, vamos atualizar o nosso navegador e está feito. Podemos colocar aqui os nossos valores e a soma, ok. Bem, vocês vão poder também perceber que a nossa calculadora, ela está praticamente feita e vamos dar um background, né? Podemos fazer mais alterações. Vocês podem fazer mais alterações dentro dessa página. Eu, por exemplo, aqui vou aplicar uma cor do fundo, não mais da tabela, mas sim do background inteiro, né? Da página completa. Vamos verificar. Colocamos aqui essa cor. Vocês podem colocar a cor que vocês quiserem. Opa! Aí tá, né? Estamos a ver que o fundo, né, mudou, mas ele está assim um pouquinho idêntico com o... Bem, como vocês podem ver, nós estamos a terminar. A codificação toda está feita. Vocês podem fazer a vossa calculadora à vossa maneira. Podem tornar essa calculadora um pouquinho mais complexa. Podem acrescentar, por exemplo, fórmulas. Podem acrescentar o quadrado. Podem acrescentar muitos outros atributos, muitos outros botões que pode fazer muito mais. Bem, aqui nós temos a calculadora feita. Nós terminamos e esperamos que vocês tenham gostado.